Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu estava pensando agora, Santa Cruz já pertencia a Rio Pardo, né? Sim. Mas não consegue se desatar de jeito nenhum, né? De um jeito ou do outro, ou nós estamos lá, ou vocês estão aqui. Eu acho que é uma família só, né? A espiritual tem certeza, né? Então, que bom que o seu Celso está aqui com nós, vai nos dar uma palestra sobre como fazer o bem. É bem interessante. E eu quero dizer para todos vocês que junto com o Celso, com nós, tem um monte de espíritos que estão nos ajudando na nossa vida, no nosso dia a dia, que estão sempre nos amparando e nos mostrando o caminho correto. Às vezes a gente não segue aquilo que eles mandam para a gente, mas eles tentam. E esses espíritos sempre acham que nós devemos fazer o bem para o próximo, como fazer o bem, né? E eu gostaria que todos de nós vamos fazer uma oração um pouquinho diferente hoje. Vamos ficar em silêncio. E cada um de vocês faz a sua oração pedindo aquilo que vieram buscar aqui e oferecendo a Deus as coisas boas que vocês fazem. Meu Deus, que bom que estáis aqui junto com nós, junto com Jesus, com os bons espíritos, nos ajudando a nos melhorar cada dia. Que hoje, como eu sempre digo, eu seja muito melhor do que ontem e amanhã muito melhor do que hoje. Que eu tenha carinho, amor, paz, todas as coisas boas para doar para o próximo. E que nós recebamos de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, só coisas boas. Muito obrigado. Que essa noite seja muito especial para nós. Que assim seja. Celso. Vamos lá. Muito boa noite, Boa noite. queridos irmãos e irmãs. Para nós sempre é uma alegria quando nós estamos aqui nessa casa tão acolhedora e a gente já se sente, pelas vezes que a gente tem aqui pelo convívio com os irmãos que dirigem a casa já há bastante tempo, nos sentimos em casa. Então é muito importante a gente trazer as reflexões do Evangelho e especialmente nesta época de tanta conturbação, de tantas desavenças de todas as áreas, né? De retornar, né, para a origem das palavras de Jesus, especialmente quando ele pregava a questão da pessoa de bem. Se fala o homem de bem, mas nós estamos falando das pessoas de bem que somos todos nós, né? Então, o Evangelho ele começa definindo o que seria o verdadeiro homem de bem. Então, no primeiro parágrafo, diz que o verdadeiro homem de bem, né, é aquele que pratica a lei da justiça, que pratica a lei do amor e da caridade na sua maior pureza, né? E também que faz a interrogação da sua consciência
sobre o seu dia a dia. Como ensinou Santo Agostinho, que no final de cada dia nós deveríamos, como ele fazia, que ele dizia como fazia, e a gente procura seguir este exemplo dele, né, de fazer uma reflexão: o que eu fiz durante o dia de positivo, de bom, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso corrigir. E o Evangelho disse: se não violou, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Alguém de nós gosta de ser ofendido, gosta de ser maltratado, de ser ignorado? Não. Então, é muito simples, mas na prática nem sempre ocorre. Então, agir na prática do bem é o amor em ação. E é importante que a gente não deve esperar nada em troca disso. É hábito que, por vezes, a gente tem de pedir aos bons espíritos: se tu me ajudar, eu vou frequentar com mais assiduidade a casa espírita. Olha, eu prometo que eu vou trabalhar na casa espírita. Agora não tenho tempo, mas se tu me ajuda aqui nisso, vou ir lá trabalhar. Não precisa isso. E por vezes também nós ostentarmos, né? Eu sou espírita, né? Nós temos a verdade absoluta, né? Só que não seguir o espiritismo, né? Não adianta seguir. Não é por aí. Né? Todas as religiões têm o seu lado bom e vai muito da fé e de nós nos entendermos e acharmos que aquilo que aquela religião nos orienta é positivo para o nosso desenvolvimento. Por que nós estamos aqui encarnados? Só para adquirir bens materiais, viver bem, né? Sim, isso é positivo, no lado material, mas como comentamos, né, o espiritual é o mais importante porque nós somos eternos, né? Então, nós estamos numa continuidade, através das constantes evoluções, até nós estamos hoje no nosso estágio mais amplo, né, que nós conseguimos chegar até aqui. Mas a gente sabe que nós temos um potencial espiritual muito grande e que está sempre em desenvolvimento. Então, o importante é o estudo. Por isso a Casa Espírita está sempre aberta para receber os estudantes, porque através das reflexões do Evangelho, e principalmente em grupo, nós vamos desenvolvendo os conhecimentos que aqui estão escritos, e também é mais estimulante, né, do que, por vezes, as pessoas ficarem mais isoladas, né? A leitura nem sempre estimula. Mas, na prática, algumas sugestões de como fazer o bem no nosso cotidiano. Então, caridade moral. O que isso representa, a caridade moral? É o perdão das imperfeições alheias. Né? Nós devemos ser indulgentes com os erros dos outros. Por quê? Porque nós devemos contribuir para o desenvolvimento moral e para o bem daquela pessoa. Né? Mas também nós devemos ter a compreensão das falhas humanas, porque também nós desejamos que as pessoas tenham o mesmo respeito às nossas falhas e nos ajudem também. Ninguém é perfeito. E uma ação silenciosa é uma boa prática que nós devemos ter
Ou seja, ajudar sem necessária divulgação. Olha, eu ajudo, eu sou uma pessoa muito boa. Porque isso representa muito vaidade, orgulho. E Jesus sempre ensinou que nós devíamos sempre fazer o bem, não ostentar. O respeito à justiça divina é outro item muito importante nessa prática de fazer o bem. Eu gosto de ser tratado, então eu vou tratar os outros como eu gostaria que as pessoas me tratassem e respeitar também os direitos alheios, o jeito de pensar. Né? E no nosso dia a dia, né? Então nós temos 24 horas, em torno de uma média de 8 horas de sono e uma atividade constante, né? Nas demais horas do dia. Então, sempre que possível, né, nós reservarmos um espaço desse tempo para oração, para pegar um livro espírita, o Evangelho, um romance, em algum livro de pensamentos espíritas. Às vezes chega um momento assim que a gente está aflito, pega lá um livrinho, uma mensagem, abre, e parece que sempre que a gente abre ao acaso, puxa, parece que veio um momento propício, mas não é ao acaso. É a espiritualidade que sempre nos dá instrumentos para nos ajudar, quando não, é um companheiro de trabalho, uma pessoa amiga, pessoa do lar, né, que vem nos socorrer também quando nos vê no momento que estejamos tristes. Né. Mas é importante também que a gente procure, né, no nosso lar, tornar os fluidos domésticos positivos com uma ação, principalmente da prática do Evangelho no lar. Né, que, como nós sabemos, né, a disseminação do Evangelho no lar é fundamental para manter o clima de harmonia espiritual em nossa casa. Né. Ter aquele horário, aquele tempo de espaço sugerido de meia hora, mas cada um faz conforme achar melhor. De preferência, reunir aqueles membros da família que são convocados, né, para que participem também, né, dentro do seu livre-arbítrio, para abrir o Evangelho, comentar, falar. Isto faz com que essa prática torne muito bom o nosso dia a dia, nossa semana, que normalmente nós em casa, como fazemos no domingo, já nos preparando para a semana que se inicia. E a prática do amor em ação não é apenas evitar o mal, né? Mas a gente fazer todo o bem que nos seja possível, né? E, inclusive, no nosso espaço de trabalho. Lá é onde nós temos uma maior parte do nosso tempo e onde nós podemos exercitar, principalmente quando nós trabalhamos com público, e praticar a cordialidade, a paciência, a solução de problemas. E também, quando nós estamos num grupo de trabalho, a gente convive o dia a dia, exemplo das famílias, sempre pode haver, né, algumas situações, né, em que nós temos alguma divergência e que nós devemos tratá-lo, essas divergências, numa análise fria, uma análise serena, e sempre procurar o melhor caminho para que se tenha um bom entendimento nessas situações. Né? Então,
o evangelho prático é isto, né? Que nós vamos ter essa felicidade que na Terra não é uma felicidade plena, mas ela é possível, nós estarmos num ambiente em harmonia, com um ambiente de paz, que não deixa de ser uma felicidade, são exatamente quando nós conseguimos avançar na superação dessas nossas dificuldades, desses nossos entraves, né? E principalmente nós procurarmos não ser egoístas, né? E também evitar o orgulho. Né? Não, eu estou na minha, tenho muito mais conhecimento, fulano não consegue chegar ao alcance do que eu penso. Não, nada disso, né? E viver em harmonia não só com as pessoas, mas também com o nosso ambiente, né? O respeito à natureza, né? Aproveitar a natureza, a caminhada, um passeio, um local arborizado. Né? Enfim, tudo isso faz com que nosso dia a dia se torne melhor. Às vezes nós nos envolvemos tanto na nossa tarefa profissional, né? E por vezes as cargas de responsabilidade, de dificuldade, fazem com que a gente saia do trabalho sempre pensando naquilo. É um momento assim, olha, relaxar, aproveitar, olhar olho no olho, né? Olhar em volta, descansar, tomar uma água, né? Bater um papo com os amigos, né? Ter um animalzinho de estimação, né? Que possa conviver com ele, né? Tudo isso vai fazer com que a gente vá passando no nosso cotidiano com mais tranquilidade e nunca deixando de rever as nossas ações e nossas atitudes. Né? Bem, essas são algumas sugestões. Né? E qualidades. Né? As qualidades que são muito importantes, né? O domínio de nós mesmos. Então, vamos trabalhar em 3 focos aqui para trabalhar no tempo que a gente tem, né? O domínio de si mesmo. Né? Todos nós temos um passado que nos foi colocado um véu para que, ao repassar o que nós tenhamos feito e sabe lá o que nós fizemos, né? Se a gente for olhar a história, né? Quantos atos mesmo dentro do meio religioso, né? O que acontecer em outras eras, né? Trazem um histórico muito negativo em relação a atitudes que foram tomadas. E sabe lá se nós não estávamos dentro desse quadro de vivência. E que, graças à espiritualidade, hoje já estamos no outro patamar. Né? Mas temos esse passado regresso. Né? E que, então, por vezes, né, ressalta, né? E a gente às vezes vê isso no dia a dia mesmo, na nossa religiosidade, com algumas pendências, alguns relacionamentos dentro do movimento que não são os ideais, porque por vezes são personalismos que voltam de novo a querer dominar as nossas atitudes, né? Então, essa revisão é muito importante, mas isso cabe a cada um de nós, né? De dar uma olhada, bom, que isso aqui está legal, isso aqui não está, né? Para que a gente consiga, através do nosso domínio, né, a gente tentar resolver essas situações. Né? E para isso, né, a humildade,
por vezes, de reconhecer que nós estamos errados, é uma das práticas que nós devemos fazer, né? Reconhecendo, né? E sermos também humildes, por melhor que a gente faça, ou que por vezes nos elogie, né? Não deixar subir para a cabeça, como se diz normalmente, quando a pessoa é muito elogiada pelo seu trabalho e se deixa, e se vangloria ou se deixa envolver por isso. E o principal é a caridade, né? Então, a caridade envolve também paciência, envolve nós entendermos que cada pessoa é diferente, algumas estão num grau mais adiantado, outras ainda em caminho de evolução, e ainda estão no atraso nas suas atitudes, né? E, por vezes, somos confrontados, né, com essas situações de caráter pessoal, né? E por fazer que percamos a paciência, né? Então, aí devemos ter a caridade de contar até 10, né? E acalmar, né? Tentar falar manso, né? Às vezes não falar no mesmo tom alto, por vezes as pessoas chegam até nós, né, com reclamações, né? Fala baixo, tentar resolver, esclarecer, às vezes, o porquê que a pessoa está tão contrariada que não é assim, né? E a caridade também ante as dificuldades alheias, né? Nós vemos muita miséria, vemos também muita incompreensão, vemos também direcionamentos errados, né? Muitas vezes um assistencialismo prejudicial, que também deve ser olhado nesse aspecto. Não pode se fazer sempre um assistencialismo pleno, porque nós estamos acostumando as pessoas a somente receber, né? Também podemos assistir, mas ao mesmo tempo orientar. Olha, é necessário, olha, o que tu tem de capacitação? Tu tem feito, te preparado? O que tu é? É pedreiro? Tu é pintor? Fez algum cursinho? Olha, tem tal coisa, tem Senai, tem um Senac. Procura uma atividade. Olha, tem quantas vagas de emprego aí, né? Às vezes a gente começa numa atividade mais simples. Então, eu mesmo, particularmente, comecei trabalhando num emprego mais simples. Eu era um garoto com 13 anos, eu trabalhava e estudava, e fui trabalhar no comércio, no balcão, né? Mas antes eu atendia telefone numa garagem de táxi. Então, comecei assim e fui indo, né? Até que depois entrei no serviço público, na prefeitura, né? E posteriormente fiz concurso para o Brasil e fiz a minha carreira lá. Mas a gente tem que também orientar as pessoas, né, que o trabalho todo ele é digno, né? E se tu está precisando, tu às vezes tem que pegar algo que não é ainda o ideal, mas às vezes as pessoas querem, eu só quero se for isso, se não for, eu não trabalho. Então isso faz parte também da caridade, da orientação. E nós precisamos também, né, ter outras características que completam essas qualidades da pessoa de bem, né? Então, algumas a gente já comentou aqui, né? Se Jesus, né, perdoou aqueles que ofenderam, inclusive de uma forma tão dramática como uma crucificação na cruz, né? E ele mesmo sendo crucificado injustamente perdoou, por que nós não podemos adotar essa mesma prática, né? A indulgência, né? Também nós já comentamos, desapego também às questões materiais. Às vezes a gente perde algo, né?
material e fica num desespero, fica desestimulado, né? Contrariado. Se perdemos algum bem, né? Vamos recuperar mais adiante. Assim como nós perdemos, né? Nós também podemos recuperar. Né? E as pequenas atitudes são importantes. Por vezes a gente acha que só é importante se eu fizer algo de muito valioso. Não. Pequenas atividades e ações do dia a dia também são importantes. E, como fazia Santo Agostinho, nossa autoavaliação. Será que na doutrina espírita, com o que eu assisto das atividades da casa, são suficientes? Eu não poderia ajudar um pouco mais? Não poderia me prontificar a colaborar com a casa mais? Né? E os ensinamentos que estou recebendo, eles estão sendo importantes, né? É claro que não vamos, de uma palestra que seja motivacional, pegar tudo que é comentado. Mas algum item foi importante e eu posso desenvolver esse item no meu dia a dia e entender que nós temos 24 horas. Nessas 24 horas, a gente pode ser melhor um pouco mais. O que eu posso melhorar hoje no que eu faço? Posso dar mais uma ajudinha na casa, né? Somente nós homens, né? Na esposa, né? Dentro do lar, né? Também alguma tarefa que é dela, a gente poder ajudar, né? Como um exemplo, né? Porque tem tantas outras coisas, né? Às vezes um conselho para o filho, sentar com um filho, conversar sobre o seu dia a dia, né? Como é que ele está se sentindo. Tudo isso são ações que nos fazem pertencer à vida e ser útil e estar evoluindo nesta vida, né? Então, finalizando com uma mensagem do Momento Espírita, eu gosto muito de tirar as mensagens do Momento Espírita, então eu vou ler algumas partes importantes desta, que se relaciona ao tema que nós desenvolvemos nessa noite e também que serviram muitos itens desses de subsídios para a nossa exposição, né? Ele começa com uma pergunta: você se considera um homem de bem? Ainda que você responda, vejamos alguns aspectos que caracterizam um homem de bem. É aquele que cumpre a lei da justiça, amor e caridade na maior pureza, interroga sua consciência sobre seus próprios atos e se perguntará se violou a lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, no serviço que presta, no fazer ditoso aos outros, nas alegrias que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não odeia ou persegue aos que com ele não pensam. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra. É indulgente com as fraquezas alheias,
porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente a sentença de Cristo. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que se acha sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são iguais perante Deus. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos de seus semelhantes, como quer que sejam respeitados os seus. Não fica assim enumerada todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuí-las, aquelas que mencionamos, está no caminho para achar essa conduta. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, perguntou aos espíritos superiores qual a melhor religião que existe na face da Terra. Os benfeitores responderam que a melhor religião é aquela que maior número de homens de bem fizer, isto é, que maior número de homens conduzir a Deus. Com essa mensagem do Evangelho, encerramos então a nossa exposição de hoje, orando para que a espiritualidade derrame sobre cada um de nós que está aqui todas as bênçãos do mundo espiritual que vão equilibrar o nosso espírito e, harmonizados, podermos cumprir as nossas tarefas cotidianas da melhor forma possível, amando a justiça, amando as pessoas e também fazendo com que a nossa parte seja útil ao desenvolvimento da humanidade.